Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Eu já analisei a decisão do STJ da Corte Especial que estabelece a natureza jurídica dos honorários advocatícios. Eu analisei em março a decisão, mas ela só saiu nos informativos do STJ agora, no último informativo, agora do mês de junho, do dia 7. Nós temos, então, que chamar a atenção efetiva para algumas posições do julgado que o STJ entendeu importantes para trazer no informativo, principalmente na parte do destaque e naquela parte onde ele apresenta o julgamento em geral. E por que eu faço isso? Faço isso por uma razão muito simples. Quando as decisões do STJ têm muita cara de prova, você precisa ficar muito ligado, porque obrigatoriamente as organizadoras Fundação Carlos Chagas, CESP principalmente, eles utilizam os informativos do STJ e principalmente a parte do destaque e a parte da explicação do julgado, aquela mini explicação do julgado, para que a partir dali se criem questões objetivas a partir das próprias palavras utilizadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento. Então você precisa ter muito cuidado, porque isso é uma prática muito constante, principalmente no CESP, também acontece na Fundação Carlos Chagas, mas com menos incidência, e que a gente acaba acompanhando muito nos concursos da advocacia pública. Então, estudar o informativo é importante, mas mais que isso, buscar no informativo possíveis questões a partir das expressões utilizadas pelo próprio tribunal no julgamento é também uma atividade bastante inteligente para quem pretende enfrentar provas objetivas, especialmente do CESP. Então, no que diz respeito aos honorários de advogado, você já sabe que a natureza é híbrida. Se não sabe, sabe agora. A natureza jurídica dos honorários de advogado, nos termos da jurisprudência do STJ, é híbrida. Significa dizer que a um só tempo você está diante de um instituto de natureza material e de um instituto de natureza processual. Eu fiz uma tabela para te ajudar a entender melhor as consequências dessa natureza jurídica híbrida. Enquanto direito material, os honorários de advogado representam o direito alimentar do advogado. E nesse caso aqui nós temos um instituto remuneratório e não ressarcitório. Preste bastante atenção, porque qualquer dessas informações pode estar na sua prova. Enquanto direito processual, ou seja, instituto processual, os honorários não interferem no modo como a tutela jurisdicional será prestada no processo. Trata-se de condenação imposta em face de situação diversa daquela que é discutida no mérito, com a respectiva formação do direito material pertencente ao advogado. Então, em termos processuais, trata-se de uma condenação imposta à parte sucumbente que torna-se devedora do advogado da parte contrária. Em termos materiais, trata-se de direito alimentar do advogado, com caráter remuneratório e não ressarcitório. Preste bastante atenção, porque o objetivo de gravar um novo vídeo tratando do mesmo tema que eu tratei em março é justamente para que você entenda as diferenciações que o STJ trouxe no informativo que possuem cara de prova. Aqui você poderia ter questão sobre a natureza jurídica híbrida, aqui você poderia ter questão para explicar ou para identificar, no que diz respeito à natureza jurídica híbrida, o que é o direito material dos honorários de advogado e o que é o direito processual dos honorários de advogado. Muito bem, você sabe também que nessa mesma decisão, o STJ estabeleceu o marco temporal de aplicação do Código de Processo Civil no que diz respeito ao regramento dos honorários advocatícios. E aí você precisa lembrar do seguinte: existe um imã que atrai os honorários advocatícios ao momento da prolação da sentença e, consequentemente, ao regramento processual no momento dessa prolação. Então, se a sentença, nesse caso, é estabelecida num julgamento do CPC de 73, ou seja, sentença publicada, exarada, no momento de vigência do CPC de 1973, para os honorários advocatícios continua a aplicação do artigo 20 desse diploma processual. Se a sentença, nesse caso, ainda que o processo comece sob a vigência do CPC de 73, ela é publicada sob a vigência do CPC 2015, você tem a atração e a aplicação do artigo 85 do CPC 2015. Professor, qual o reflexo mais importante desse julgado? O reflexo mais importante desse julgado é que você tem, de forma intertemporal, a aplicação do CPC de 73, mais especificamente o seu artigo 20, independentemente do momento de execução dos honorários,
desde que a sentença que o fixou, nesse caso, tenha sido publicada sob a égide do CPC de 73. Como você tem processos que duram 20, 30, 40, 50 anos, se você tiver honorários fixados por sentença na égide do CPC de 73, então daqui a 30 anos você vai ter que executar esses honorários sobre as regras do CPC de 73, ou seja, a forma de cálculo desse honorário, não a execução propriamente, o cumprimento de sentença, nesse caso em relação aos honorários, é regido pelo CPC de 2015, no caso, ou seja, no momento do cumprimento, mas a forma de cálculo do honorário é estabelecido justamente a partir do CPC de 73, artigo 20. Então, o artigo 20, enquanto forma de cálculo do honorário, enquanto forma de aplicação dos honorários advocatícios, precisa e pode ser mantido desde o momento em que a sentença tenha sido publicada sob a égide do CPC de 73. Então, por ter natureza híbrida, é a sentença que fixa, ou a sentença que fixa os honorários, que deve reger a forma como se dá o direito alimentar. Assim, é o CPC do momento da fixação dos honorários na sentença que delimita o seu regramento. Isso é muito importante. CPC de 73, no momento da publicação da sentença, os honorários fixados seguem a regra do artigo 20. CPC de 2015, no momento da publicação da sentença, os honorários seguem a regra do artigo 85. Cuidado para não confundir. É o direito aos honorários que são estabelecidos enquanto marco temporal de fixação da sentença. O cumprimento de sentença para buscar do devedor o pagamento desses honorários, esse cumprimento é regrado pelo CPC 2015, obrigatoriamente a partir da vigência do CPC 2015. Então, em provas de concurso, especialmente em segunda fase, o que é que você tem? É preciso que o processo tenha iniciado sob a vigência do CPC de 73, ou seja, antes da vigência do CPC 2015, para que você tenha a hipótese de aplicação do artigo 20 do CPC de 73. O momento da sentença é o que importa para a fixação dos honorários, as regras de fixação de honorário, subsiste, portanto, a aplicação do artigo 20, desde que a sentença tenha sido prolatada antes do CPC 2015. Então, sentença CPC 73, CPC 73, artigo 20, regra os honorários. Sentença CPC 2015, nesse caso, o CPC 2015 regra a fixação dos honorários. O STJ, por meio da Corte Especial, no recurso especial 1.255.986, estabeleceu como destaque no seu informativo a seguinte passagem: a sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC 2015. Ou seja, sentença CPC 2015, ele se aplica, sentença CPC 73, ele se aplica. Então, esse destaque no informativo é importante, a natureza híbrida dos honorários também é importante, e o que significa o honorário no direito material e no direito processual é importante, além do marco temporal e a subsistência de aplicação do artigo 20, CPC de 73, para sentenças que fixam honorário no momento em que ainda é aplicável esse diploma processual. Preste bastante atenção, porque de um único julgado nós temos a possibilidade de tirar aqui inúmeras composições que podem estar na sua próxima prova objetiva da advocacia pública. É isso. Eu sou o Birajara Casado. Para continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, vídeo novo no canal, você vai ser notificado automaticamente por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.